Candidato, a mesma pergunta, 1 minuto e 30 segundos para responder. Por que o eleitor, por que o carioca deve escolher o senhor para ser o próximo prefeito do Rio de Janeiro? Tempo na tela, 1 minuto e 30 segundos. Quero pedir licença a você para entrar na sua casa e discutir o futuro do Rio. Quero parabenizar ao Grupo Bandeirantes pela oportunidade do debate, agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar pela independência e coragem de não se render à velha política. Pensar num projeto para o Rio de Janeiro. Em nome do vereador Carlos Bolsonaro, quero agradecer à família Bolsonaro, a quem eu presto continência, pedi autorização e fui designado para compor uma frente conservadora contra a esquerda e contra o projeto do soldado do Lula em fazer do Rio de Janeiro um bunker da esquerda. Eu sou carioca, tijucano, advogado, tenho 45 anos, sou conservador e cristão, casado há 28 anos, pai de 2 filhos e também de 2 cachorrinhos. Mas estou, como você, indignado com o Rio de Janeiro, entregue às mentiras do pai da mentira. O maior problema da nossa cidade, sem dúvida, é a segurança pública. Eu quero firmar um compromisso com você para restaurar a ordem nessa cidade, sem, no entanto, esquecer de quem mais precisa, as pessoas. E, para isso, o meu vice, o deputado Fred Pacheco, o deputado que mais se dedica à pauta social na Assembleia Legislativa, está do meu lado. Eu tive coragem para enfrentar a máfia do reboque, e vou ter a força para mudar a história do Rio. Eu escolho o tema saúde. Portanto, tema saúde, escolhido os 2 candidatos agora lado a lado, 2 minutos e 30. Contagem regressiva começa a partir de agora, candidato. Candidato, a saúde é um problema complexo e tem muitas vezes múltiplos fatores. O Rio de Janeiro, vergonhosamente, é a capital onde se registra mais números de casos de tuberculose, uma doença do século XIX. E esta é uma doença que precisa ser enfrentada. Quais são os seus planos para enfrentar esta grave doença na cidade do Rio de Janeiro? Eu, na Assembleia Legislativa, tive a honra de presidir a Comissão de Orçamento e hoje eu presido a CCJ, a comissão mais importante da Casa. No ano passado, nós tivemos uma medida fundamental, desvincular os fundos. Uma tática antiga da esquerda de imobilizar, a esquerda não ganha eleição, e aí eles imobilizam o orçamento, querendo governar, já que não conseguem chegar à vitória eleitoral. E, graças a uma emenda minha, eu excluí dessa desoneração de fundos justamente a questão da tuberculose. É importante ter uma parcela do orçamento para que a gente possa avançar no enfrentamento dessa questão, que, infelizmente, a saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro está absolutamente doente. Agora, a atual gestão chegou ao desplante de criar a fila da fila do CISREG. Você que está aguardando, às vezes, por mais de 1 ano para uma cirurgia eletiva, meses para um exame ou mesmo uma consulta. Eles inventaram agora a fila da fila. Mas eu vou além. A questão da droga envolve a saúde pública. Eu tenho ao meu lado o maior especialista na questão das comunidades terapêuticas que a atual prefeitura destruiu. Eu considero que uma saída para o enfrentamento da droga seja a comunidade terapêutica. O seu partido, ele faz parte do que chamo da bancada da droga. Afinal de contas, vocês defendem a liberação da droga, chegam a defender o uso controlado de crack. Vocês se deixam fotografar ao lado dos piores facínoras, criminosos, traficantes de drogas nessa cidade. Vocês estimulam a marcha da maconha e chegam até a deturpar um tema que todos sabem. O canabidiol, vocês inventaram um novo nome, a marcha, vocês inventaram um novo nome, maconha medicinal. Qual o seu posicionamento sobre a droga no Rio de Janeiro? Você que está em casa pode perceber que a gente faz uma pergunta séria. Nós temos 9.813 ocorrências de tuberculose no último ano. E aí, vem um candidato para cá que só quer ficar falando mais da gente, é uma obsessão enorme, só quer falar da esquerda, no lugar de discutir os problemas reais da cidade. A tuberculose é um problema que se ataca, sobretudo com a questão de política de saúde pública, e aí nós temos
O Centro de Referência Professor Hélio Fraga, da Fiocruz, que produz pesquisas de última ponta em remédios para tratar tuberculose e poderia ser utilizado, por exemplo, a formação dos nossos agentes comunitários de saúde para que eles identifiquem a tuberculose nas regiões mais pobres da cidade e possam continuar acompanhando para que não se interrompa o tratamento. Mas a tuberculose é uma doença da desigualdade. Nós precisamos ter urbanismo, nós precisamos ter remodelação de favelas, nós precisamos melhorar a vida dos trabalhadores. Eu tive numa casa em Manguinhos em que o mofo, e exatamente por conta das águas que subiam em cada chuva, permitia uma insalubridade enorme. Nós precisamos ter moradia digna para que nossas famílias possam ter tranquilidade para morar com saúde e dignidade. Todas essas questões precisam estar articuladas e nós vamos apresentar um programa chamado Favela é Cidade, onde obras de saneamento vão gerar emprego e vão promover saúde. Saúde é promoção e é prevenção. Mas tem candidato que nem sabe o que fala quando fala de saúde. Viu como eles são a bancada da droga? Falou e não falou nada sobre a droga. Eles gostam da droga. Eu vou além. A minha Secretaria de Saúde vai ser transformada em Secretaria Municipal de Saúde e Combate ao Aborto. Fala sobre a droga e sobre o aborto, Tarcísio. Olha, eu vou repetir aquilo que eu estou dizendo aqui. Qual é o problema maior da saúde pública na cidade do Rio de Janeiro? Muitas vezes é a falta da fila do CISREG, em que você precisa ocupar com atendimentos de média e alta complexidade. Precisa mudar o modelo das OS, que significa o ralo por onde escoa o dinheiro público da saúde. Mas eles querem manter o diálogo onde você não vai discutir os problemas reais da cidade. Você está dizendo que a droga não é um problema real do Rio de Janeiro, Tarcísio? Fale sobre a droga e da relação de vocês com o tráfico de drogas, Tarcísio. Olha, o tema é saúde pública. E parece que o deputado agora está pensando que droga é um problema de saúde. E é assim que a gente trata, para tratar o uso abusivo de drogas como saúde pública. Uso abusivo, veja que ele faz a distinção, o partido dele defendeu o uso controlado do crack. O problema da saúde pública precisa ser enfrentado com seriedade, começando por não roubar. O tema transporte e mobilidade urbana. Candidatos lado a lado. A gente vai organizar agora o cronômetro já na tela. 2 minutos e 30 para cada um dos candidatos, valendo a partir de agora. Caro amigo delegado Ramagem, você foi muito feliz nas redes sociais quando fez um vídeo trancafiado num carro num dia de engarrafamento de mais de 150 quilômetros dessa Avenida Brasil, que o nervosinho não conseguiu terminar. Um drama para a região da Zona Oeste, aqueles que saem de casa todos os dias para vir trabalhar no Rio de Janeiro, voltar para casa. O nervosinho falou e não entregou a Avenida Brasil. Falando em transporte, o filho ingrato de Sérgio Cabral gastou a primeira vez para fazer o BRT. Fez no modelo errado, deveria ser sobre trilhos. Gastou a segunda vez o nosso dinheiro e agora gastou a terceira vez. Sabe-se lá para atender os interesses de quem? A minha pergunta é, como se resolve a questão da Avenida Brasil, do BRT, da falta de linhas alimentadoras, porque o nervosinho acha que as pessoas moram nas vias principais. É fundamental que as pessoas saiam dos seus bairros e cheguem até a via principal. Como resolver esse drama causado pelo pai da mentira na nossa cidade do Rio? Pois não, candidato. Eu não citei ninguém. Alexandre. Ele se identificou como o filho ingrato de Cabral? Só um minutinho. Só lembrando que, enquanto o senhor estiver falando, candidato, okay, a gente vai contar o tempo. Perfeito. Candidato, Eduardo Paes pediu direito de resposta. A nossa comissão julgadora está avaliando. Lembrando, mais uma vez, que o direito de resposta será concedido quando houver, obviamente, a nossa comissão julgadora, quando houver ofensa à honra, ofensa moral, ofensa pessoal. A gente vai analisar e eu já trago essa resposta aqui. Candidato Ramagem, por favor, 2 minutos e 30 para a resposta do senhor. Muito bem colocado, Rodrigo. A questão da Avenida Brasil é a demonstração de total descaso, despreparo, falta de estratégia em 2024, com a tecnologia que nós temos, colocar o cidadão naquele trânsito de um planejamento equivocado é demonstrar
a total incompetência. Nós temos que verificar que a questão da mobilidade urbana, o transporte público, é um dos mais complexos temas do Rio de Janeiro. Nós temos diversos problemas, porque o prefeito Eduardo Paes entende que o Rio de Janeiro está isolado do mundo, está isolado do Brasil, está isolado no Estado e das metrópoles que aqui estão do lado. A Avenida Brasil é o campo de abastecimento do Rio de Janeiro. Aqui nós temos um bilhete único que não se comunica com outros modais, com outros transportes. Imagina você que está em casa. Você que está em casa, você quer pegar um ônibus, você quer pegar um trem, você tem que ficar pagando diferentes modais. O BRT, o bilhete único do Eduardo Paes, não se comunica com o metrô, não se comunica com a barca, não se comunica com o trem, não se comunica com os ônibus interestaduais. Então, nós temos que fazer uma otimização do Rio de Janeiro com uma autoridade metropolitana para salvar esse trânsito do Rio de Janeiro. O parque de sinais semafóricos, a tecnologia de 30 anos atrás, não é inteligente. Então, eu volto agora a pergunta para o Rodrigo. Há uma caixa preta no transporte de ônibus do Rio de Janeiro, que eu acredito que ou há conluio, ou há conivência, ou há incompetência do prefeito para não resolver. O Rio de Janeiro, de fato, vive um drama causado pela corrupção endêmica. Eu fiz aqui um comentário, a carapuça serviu. Na realidade, me referi como filho ingrato do Cabral, aquele que o levou, que o fez prefeito do Rio de Janeiro. Mas, por incrível que pareça, depois que tudo aconteceu com o ex-governador Cabral, ele sumiu com o Cabral da vida dele, assim como fez com a viga da perimetral. Eu quero, de forma bastante objetiva, me referir aos problemas da cidade. O Rio de Janeiro vive um drama causado pela falta de integração, pela falta de estratégia, como você bem disse, Ramagem, porque o prefeito atual faz tudo da cabeça dele. Resolveu tirar pista da Avenida Brasil, colocar pista da Avenida Brasil, diminuir a velocidade nas vias da cidade, conforme ele acorda os devaneios, toma a decisão sem ouvir a engenharia de trânsito. Você sabia, Rodrigo, que as empresas de ônibus têm um contrato com a prefeitura, uma concessão, mas que elas não informam quanto elas recebem, a parte financeira, nem a operacional. A prefeitura, ela não tem conhecimento das operações e ainda paga o subsídio a elas com o que elas dizem que declaram. Essa é a caixa preta. Ele disse que ia fazer uma licitação, fez uma licitação no ano passado que não deu em nada. Só 1% da população usa aquele já é. Então, esses são os contratos do Eduardo Paes. O Ministério Público já disse que há desvio de 260 milhões de reais. Na realidade, falando em transporte, é fundamental que a gente fale também da linha amarela, acabar com esse pedágio que ele criou lá atrás, se beneficiou porque teve doação de campanha, isso é outra história. Aliás, teve uma questão muito fácil, basta você observar, delegado Ramagem, que houve devolução de dinheiro por ocasião da Lava Jato, justamente por conta do BRT. Eu quero ouvir agora a sua pergunta, seja bem-vinda. Oi, JP, boa noite para você, para os candidatos, para todo mundo que acompanha a gente aqui na tela da Band. A minha pergunta é sobre internação compulsória de usuários de droga. Todos os dias a gente vê usuários, principalmente de crack, perambulando pelas ruas do Rio, vagando, trazendo insegurança, riscos para todos os lados. E aí a minha pergunta para o candidato é se ele é a favor da internação compulsória ou não, e se sim, que formato isso seria feito pela prefeitura. Eu vou pedir agora, Agatha, por favor, para você sortear, lembrando que estão faltando, responderem Rodrigo Amorim, o candidato Rodrigo Amorim, e também o candidato Eduardo Paes. Quem é que saiu, Agatha? Rodrigo Amorim. Por favor, candidato, 2 minutos para a sua resposta. Obrigado, Agatha. Agatha, muito obrigado pela tua pergunta, absolutamente pertinente. Eu aproveito aqui para esclarecer para você que nos ouve. A gente está diante, no Brasil inteiro, mas especialmente no Rio, em que há um soldado do Lula com um projeto de transformar a nossa cidade num bunker da esquerda, pensando em 2026. E há, do outro lado, farinha do mesmo saco. É tão farinha do mesmo saco que ele ficou nervosinho agora. A bancada da droga veio até ele, instruiu no intervalo, mas o nervosinho de verdade derrubou água no chão. Foi um teatro isso aqui. É impressionante que a esquerda tem essa postura.
O candidato do PSOL, ele é incoerente no próprio partido. É um partido que defende o socialismo e a liberdade, por mais paradoxal que isso possa ser. Você viu que ele fugiu do enfrentamento no debate com relação à droga. Quero esclarecer que não há nenhuma proposta de nossa parte para terminar com o BRT. Há críticas ao gasto excessivo. Mas eu quero me referir agora à internação compulsória. Em primeiro lugar, a Prefeitura do Rio de Janeiro, lá atrás, quando esse grupo que está aí há 30 anos, o prefeito atual da cidade, o marqueteiro dele, tem dois marqueteiros, um que falou mal dele numa revista de grande circulação e o outro marqueteiro, que era inimigo, deve ter feito alguma transação, voltou a ser marqueteiro, eles assinaram um TAC junto ao Ministério Público que proíbe qualquer ação da Prefeitura do Rio perante o usuário de droga, as cracolândias. Pois é isso mesmo. O prefeito atual do Rio de Janeiro tem um TAC assinado com o Ministério Público, com o antigo secretário de Ordem Pública dele, que impede qualquer ação referente ao crack. Mais uma vez, ele lavou as mãos. Eu tenho ao meu lado o Fred Pacheco, que é presidente da Frente Parlamentar da Comunidade Terapêutica. Eu tenho convicção que a gente vai avançar nas cracolândias, resolver essa questão, atenuar o drama das famílias, desse malefício que é a droga, que dizima as famílias. Pois não, candidato. Querido Rodrigo, um dos meus maiores orgulhos nessa campanha é ter como vice a vereadora Tereza Berger, que tem 5 mandatos na Câmara e que tem como tema principal a transparência. Eu entendo que muitas ações podem ser melhoradas na Prefeitura no quesito transparência. O que você tem a falar sobre o tema? Quais são suas sugestões? Marcelo, excelente pergunta. Em primeiro lugar, quero saudar a sua vice, vereadora Tereza Berger, que muito serviu ao Rio de Janeiro, colega do meu irmão, vereador Rogério Amorim, do vereador Carlos Bolsonaro, na Câmara do Rio. Já que você falou de vice, eu quero falar um pouquinho também do meu. O meu vice é o deputado Fred Pacheco. Vem da vida privada e na Assembleia Legislativa, embora não seja de esquerda, e a esquerda atribui essa pauta, são os donos dos monopólios da virtude, ele é o deputado que mais atuou no social. É o presidente de uma CPI que enfrenta o problema do plano de saúde, que encerra abruptamente os contratos daqueles que tanto precisam, pais e mães de pessoas com deficiência. Então, a gente está bem servido de vice, sim. Diferente do que você comentou anteriormente. Esse imbróglio que envolve a esquerda, hoje representada aqui pelo soldado do Lula e pelo Partido das Pautas Identitárias, que fugiu do debate com a droga e fez gracinha, me chamando de Padre Kelmon. Engraçado. Ele está fazendo um papel semelhante ao da Simone Tebet. Eu prefiro ser Padre Kelmon que Simone Tebet, Tarcísio. Mas vamos lá. É fundamental que a gente trate do assunto transparência. A Prefeitura do Rio vem de um apagão. O IPLAN Rio desapareceu, ficou fora do ar. Veja bem, aquele órgão que deve cuidar da tecnologia, da informação, dos dados da Prefeitura do Rio, sumiu do ar. O sistema morreu. Será que tem algum propósito? Será que eles estão escondendo de vocês alguma informação? O deputado Alan Lopes, que é meu parceiro, meu irmão, assim como o deputado Felipe Poubel, que está aqui conosco hoje, a gente tem fiscalizado muito. Inclusive o impeachment do ex-governador, que foi citado aqui, foi promovido pelo Poubel, que tanto fiscalizou a saúde. Agora a gente confrontou a máfia do reboque e nós três estamos sob a presidência do Alan na CPI da transparência da Assembleia Legislativa. Vamos fiscalizar. E eleito prefeito, quem vai fiscalizar a prefeitura sou eu, durante a noite, dando incertas nos órgãos públicos para ver se está tudo funcionando. Rodrigo, queria falar um pouquinho das minhas propostas para a transparência, também propostas da minha vice-vereadora Tereza Berger. Primeiro, eu tenho um projeto de lei lá em Brasília, hoje eu sou deputado federal, para quem não me conhece, é o 15.074, que ele visa proteger o servidor público. O servidor público, Eduardo, e aí desculpa a citação, mas basicamente ele não vive, você falou de recomposição, não existe recomposição. Recomposição justa pela inflação seria em torno de 6,24%, foi em torno de 5%. Mas o que mais chateia o servidor, Rodrigo, é você ver, ao mesmo tempo que você tem um portal do servidor com remuneração, com nome completo, com todos os dados dos servidores públicos, você não tem isso nas OS. A gente não sabe, você vai levar a sua filha numa clínica de família, você não sabe quem são os médicos, quanto ganham, o que fazem. Não estou falando que não funciona, estou falando que não é transparente. Por outro lado, você tem um 746, que acabou desmoralizado.
Hoje em dia, subprefeito faz grupo de WhatsApp para conseguir acabar com o princípio básico da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. Nós temos que voltar e acabar com os intermediários da política na Prefeitura do Rio de Janeiro. E não para por aí. A gente também tem que ter um programa de avaliação de todos os serviços da Prefeitura do Rio de Janeiro pela população. Não adianta acordo de metas, acordo de resultados, se você não combina com as pessoas que usam o serviço público. A gente precisa, de fato, ter avaliação, saber se as pessoas estão gostando do médico, da escola, da comida, do transporte. Porque hoje, tudo aqui não tem nada empírico, é tudo no achismo. As pessoas acham que os programas são geniais e eu acho que lá na ponta a desconexão é total. Também acho que a gente tem que colocar todos os contratos e convênios. E aí fica uma dica que o governo do Estado já fez, o governo federal já fez, algumas outras prefeituras já fizeram, que é o Sistema Eletrônico de Informação. Você que é servidor do Estado, servidor federal, trabalha na Câmara, sabe o que é isso. Hoje a Prefeitura tem um sistema totalmente antiquado de processo. E para finalizar a transparência, eu quero também ser transparente, eu acho que o candidato tem que ser. Eu vou ficar os 4 anos, é um compromisso meu com você. Marcelo, no início do nosso plano de governo, logo na primeira página, há um documento assinado por mim e pelo vice, que, uma vez eleitos, ficaremos os 4 anos. Eu faço o desafio, igualzinho, que o atual prefeito faça, porque, afinal de contas, ele escolheu para vice um menino do grupo dele, passando por cima do PT e daquele candidato a vice que era do coração dele. Por favor, candidato, a sua pergunta. Mais do que uma polarização ideológica, o que a gente vive hoje é uma verdadeira guerra do bem contra o mal. Eu escolhi meu lado, obviamente, o lado do bem. E é muito fácil, graças a Deus, distinguir as posições aqui do professor Tarcísio e as minhas posições. Eu estou do lado das forças de segurança, eu não estou do lado de traficante. Eu defendo a vida integralmente, desde a concepção. Obviamente, eu sou contrário ao aborto. Ele defende o assassinato de crianças no ventre. Ele fugiu do debate da droga. Mas eu quero dizer o seguinte, Tarcísio. Você é tão chato que até o Marcelo Freixo não te aguentou e foi embora. Foi embora para o Eduardo Paes. Hoje ele está com ele. O soldado do Lula é soldado do Lula, do Freixo. Eu queria que você explicasse a quantas anda essa questão. O PT está com você, está com Paes, vocês são farinha do mesmo saco e querem perpetuar no Rio de Janeiro um projeto da esquerda. Quero que você fale também sobre as OS. Na atual prefeitura é farra da OS. Na saúde, farra da OS na educação, na cultura e no esporte. Eu, por exemplo, vou encerrar as 3 secretarias e colocar numa supersecretaria emancipadora: educação, desporto e cultura. Olha, para você ver como é que são as coisas. O cara tem que fazer uma pergunta, sai falando um montão de coisa. Acho que nem na época em que eu estava lá na Câmara de Vereadores, que tinha que ouvir o Carlos Bolsonaro falando, eu fico ouvindo tanta besteira ao mesmo tempo. E eu quero dizer claramente para vocês: educação sexual para prevenir, anticoncepcional para não engravidar, aborto legal e seguro para não morrer. Quem defendeu o PL do estupro, quem defende que criança pode ser mãe quando é estuprada e pode ser mãe, são eles. Ramagem, inclusive, o candidato do Amorim, aquele em que ele vai votar, inclusive foi um dos autores deste PL do estupro. Nós não fugimos dos debates e nós não estamos do lado dos criminosos. Aliás, o Brazão, aquele que está preso por ter assassinado Marielle, era do partido de quem? Do Amorim. Ia para o partido de quem? Do Republicanos, que agora apoia quem? O Ramagem. Mas era secretário de quem? Do Paes. Essa galera está toda junta e misturada. Eles querem te enganar, como o Crivella enganou em 2016. Tarcísio, a única coisa a ser decente que você falou nesse debate foi apelidar o atual prefeito de prefeito TikTok. Mas você errou de novo. Não é TikTok, não. É prefeito Tico-Taco-Teco. Eu faço um desafio a você que agora vá na página de buscas na internet e bote lá, planilha Tico-Taco-Teco. Você vai ter uma boa surpresa do que isso se refere. Tarcísio, você não respondeu a pergunta de novo. Eu quero saber sobre as OS. Você foi vereador no Rio. Engraçado que a indignação de vocês é sempre seletiva. Um avô é brutalmente atropelado com uma neta no colo dentro da favela da Maré e vocês não abrem a boca para falar nada. Vocês não se indignam quando mulheres são violentadas por traficantes de drogas dentro das favelas do Rio de Janeiro. Eu vou criar a Secretaria das Favelas, tratando
de forma específica essa parte significativa do nosso território. Responde sobre as OS, Tarcísio. Olha, OS, as OS, as organizações sociais, elas foram um modelo que foi adotado para tentar simplificar e elas viraram um ralo de corrupção no Estado e na cidade do Rio de Janeiro durante muito tempo. Elas são um modelo caro e ineficiente, mas é óbvio que acabar com as OS é não dar tratamento para a população. É preciso ter uma transição, usando inclusive a Fundação Rio Saúde, para valorizar concurso público e para inclusive implementar o PCCS da saúde, que a atual prefeitura não fez. Mas quem gosta de privatizar e é negacionista é a turma exatamente do PL, dessa galera da extrema-direita. E olha, eu quero dizer para você, o SUS público e popular, quem vai implantar é a gente, não é nem o Crivella, nem essa turma deles. Tarcísio, você falou de vacina, mas calou a sua boca em relação à dengue, quando o seu presidente Lula matou tanta gente no Brasil e no Rio de Janeiro em especial. Tarcísio, quando você fala essa monte de abobrinha que você fala, às vezes eu chego a pensar que você não está são, que você está entorpecido. Eu fiz um exame toxicológico e faço um desafio de você fazer o exame toxicológico também. Tá vendo quanta besteira? Eu tô aqui querendo discutir a cidade e o cara muda de assunto, vai para um lugar, vai para o outro, não consegue fazer uma pergunta. Eu respondo as perguntas e ele continua falando as asneiras de sempre. É pior do que um Padre Kelman, na verdade, está provado esse tipo de situação. Eu tenho muito orgulho quando tiver e tenho o apoio de vários militantes petistas e tenho muito orgulho de defender o programa que tirou o Brasil da fome e que vai tirar o Rio de Janeiro da fome, que vai enfrentar a desigualdade, que vai garantir casa e comida no prato de todo carioca. E é isso que a gente vai fazer. Próximo, com as considerações finais, é o candidato Rodrigo Amorim. 1 minuto e 30 segundos a partir de agora. Pois não, candidato? Quero agradecer a você que ficou até agora nos ouvindo, pensando no Rio de Janeiro. Quero pedir desculpas, porque você ouviu muita asneira e muita mentira num processo que, obviamente, está polarizado. Eu escolhi meu lado, eu sou bolsonarista, patriota, conservador, e eu tenho convicção que 2026 a retomada do Brasil começa agora e será aqui pelo Rio de Janeiro. Eu sou um carioca apaixonado por essa cidade, mas, infelizmente, nós não estamos felizes. A gente vê um Rio abandonado à malandragem do pai da mentira, do filho que abandonou o pai, o Cabral. Ele estava lá em Paris, naquele episódio da farra dos guardanapos. É fundamental que a gente enxergue quem pensa no Rio, quem pensa nas pautas identitárias. Nós, infelizmente, vivemos uma cidade abandonada à desordem. Eu quero restaurar a ordem nessa cidade, transferir o gabinete do prefeito para a sede da Guarda Municipal, transformar a Guarda Municipal em polícia municipal de forma ostensiva. Não vou lavar as mãos como o atual prefeito. É fundamental propostas para essa cidade e tratar o Rio de Janeiro com o carinho que ele merece. Eu te convido a ir no meu site, www.rodrigoamorim.com.br, acompanhar as minhas redes sociais. Eu fui candidato a vice-prefeito dessa cidade, depois o deputado mais votado em 2018 e hoje o desafio é o Rio de Janeiro. Deus, pátria, família, liberdade e coragem para mudar essa cidade. Obrigado.